momento, né? O que é mais necessário para a gente. Obrigado, Debranda, até mais. E durante a pandemia do coronavírus, as mudanças nas leis trabalhistas, como a gente tem falado, tem deixado muitos empresários, patrões, né, confusos sobre os direitos do trabalhador. Os escritórios de contabilidade estão tendo que trabalhar dobrado para ter que dar conta dessa demanda. Larissa Pereira esteve no escritório aqui na capital e vai mostrar agora para a gente quais as principais mudanças nas leis trabalhistas provocadas por essa crise. Vamos acompanhar. Silvia é contadora há 26 anos e é a primeira experiência da carreira em que ela tem que conseguir tempo para responder a tantas dúvidas de donos de empresas sobre o que fazer com os funcionários, se muitas dessas empresas estão de portas fechadas por causa das medidas de isolamento social. Depois que o coronavírus chegou ao Brasil, o governo federal autorizou donos de empresas a fazerem mudanças no contrato de trabalho. Entre essas mudanças, as principais são a redução da jornada de trabalho. O patrão pode reduzir a carga horária de trabalho do funcionário pelos próximos 90 dias e também pode suspender o contrato. Em qualquer um dos casos, o funcionário recebe sim salário, mas só uma parte dele. Nesse momento, é bom ter um bom entendimento sobre as duas MPs, que é a MP 927, que trouxe medidas de combate, para a preservação do trabalho e da renda, e a MP 936, que trouxe opções aí de redução de jornada de trabalho ou suspensão de contrato de trabalho. No caso aí da suspensão, ele ficaria submetido àquela tabelinha lá do seguro-desemprego, que fica lá a partir de 1.600 e alguma coisa. E vai até o teto de 1.813. Então, não passa desse valor. Por exemplo, eu tenho aqui um funcionário que ganha R$ 2.500, por exemplo. E aí, eu vou dar uma suspensão de trabalho dele de 60 dias, porque eu posso fazer, é o máximo, o prazo, 30, 60. Ele vai ter aí a redução da tabela lá do seguro-desemprego, que é R$ 1.599,62, ficar R$ 900,38. Desses R$ 900,38, o governo vai arcar lá com 50%. Que dá R$ 450,19. Então, de 2.500, no final, esse funcionário vai receber R$ 1.729,89. Por que esse cálculo fica assim? Porque é assim determinado na MP. A base de cálculo da redução é a tabela do seguro-desemprego. E não o salário. E não o salário. Mesmo que um funcionário tenha sido recém-contratado, ele pode sim ter que entrar de férias. O dono da empresa pode dar a ele 1 mês de férias, 2 meses seguidos, até 6 meses seguidos de férias. Mas este empregado vai ficar aí 6 anos sem parar de trabalhar. Em relação às férias, ele pode acordar as férias nesse momento com o funcionário, com pagamento a partir do gozo, do início do gozo, no mês seguinte, no 5º dia útil, que seria o salário, Um terço de férias fica para pagar na segunda parcela em dezembro, com o 13º salário, E também a questão da antecipação das férias futuras, Se for nesse momento de calamidade houver necessidade dele se afastar mais de 1 mês, ele pode dar 2, 3 meses de férias e o funcionário ficar 2, 3 anos após sem o direito de gozar as férias. Hoje as empresas estão dispensadas de pagar o FGTS dos funcionários. Essa suspensão de pagamento é temporária. Ele trouxe essa suspensão para que dê um fôlego de liquidez na empresa e ele comece a pagar em julho, a partir de 7 de julho, em 6 parcelas sem valor mínimo, Então, ele tem até 20 de junho para declarar através do CEFIP e a partir do 7 de julho começar o pagamento do parcelamento. Está valendo hoje o que alguns especialistas chamam de banco de horas negativo. Significa que, no caso daqueles funcionários que não têm como trabalhar de casa e estão sem trabalhar, eles estão devendo horas de trabalho aos seus patrões. Os donos das empresas podem, então, cobrar essas horas. E eles podem cobrar essas horas por até 18 meses depois que encerrar o estado de calamidade no Brasil. Isso significa que os funcionários terão que trabalhar por até
2 horas a mais por dia para pagar por essas horas em que ele está em casa. As empresas não precisam avisar com muita antecedência nenhuma das mudanças e tudo é definido direto com o empregado. O empregador ele tem que fazer formalizar, né, um acordo individual e contactar, informar o empregado com um prazo de até 48 horas. Nesse momento, o empregador ele vai decidir, né, se ele vai dar redução ou suspensão. Tem uma liminar, né, que está sendo questionada, mas que ainda vai ser realmente deferida em trazer o sindicato para esses acordos, tá? De individuais e coletivos. As novas medidas não falam sobre demissão. Ele pode desfazer o acordo e efetuar a demissão, só que aí o governo trouxe a 936, dando a ele a condição de ou reduzir a carga de jornada de trabalho ou suspender esse contrato de trabalho. Lembrando que os benefícios do funcionário, eles precisam ser mantidos, quer seja de plano de saúde, quer seja de vale alimentação, eles não podem perder os benefícios por conta de um acordo de suspensão ou redução. Pois é, para enfrentar todos os desafios impostos por essa pandemia, é preciso que todos os setores da sociedade se mobilizem, cada um faça a sua parte. A gente vai ver agora exemplos de empresas que estão